Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler de novo do versículo 19 até o versículo de número 24. Nós temos seguido progressivamente esse texto. Nós estudamos o versículo 19, o versículo 20, o versículo 21. Hoje nós estaremos estudando versículos 22 e 23. Mateus 6, de 19 até o versículo de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vou ler, os irmãos podem acompanhar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, eis a tua palavra aqui lida, e tão rica e poderosa. Temos aprendido muito nesta sentença que o Senhor tem colocado, nesta parte do teu sermão. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos instruindo para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é bom a gente lembrar o que nós estamos fazendo, estudando esse Sermão do Monte. Na primeira sessão do capítulo 6, nós estudamos a nossa relação com Deus, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Vai até o versículo de número 18. A partir do versículo de número 19, nós estamos vendo a nossa relação como cristãos com este mundo, a forma como nós nos relacionamos com este mundo. Este é o tema a qual nós estamos trabalhando aqui. E na semana passada, nós estudamos a relação entre o tesouro terrestre e o tesouro celestial. Nós vimos que isso tem tudo a ver com o nosso coração, que o problema não é o tesouro em si, mas é o nosso coração. O problema é a nossa motivação, é aquilo que nós temos buscado, aquilo que é o alvo para a nossa realização, é onde nós estamos nos satisfazendo, onde nós estamos buscando satisfação. Então, o nosso coração é inclinado e faz disso um tesouro para com as nossas vidas. Agora nós vamos estudar os versículos 22 e 23. E é estranho quando nós lemos esses textos, porque olha só como é que acontece. Olha só, versículo 22. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Jesus está falando de tesouro. Onde está o tesouro, está o teu coração. Aí versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Quando a gente lê sem um melhor entendimento, uma melhor compreensão, parece que este texto, esses dois outros versículos estão fora do contexto. Porque Jesus, olha só, ele começa, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas, tem a ver com tesouro. O versículo de número 19, não acumulei para vós outros tesouros. Então, versículo 19, versículo 20, versículo 21, versículo 24, fala de tesouros. Mas, de repente, o Senhor chega e fala sobre olhos, sobre janelas, sobre luz e trevas. O tema que ele trabalha é este. Então, dá a impressão que está um tanto quanto fora de contexto. O que luz e trevas tem a ver com tesouro? Mas nós sabemos que o discurso do nosso Senhor, ele é intencional. Jesus está aqui fazendo o seu sermão, pensado, com lógica, como a gente tem visto, versículo por versículo, uma coisa completando a outra. Então, de fato,
Este texto tem tudo a ver com o tesouro. Esta ideia de luzes e trevas também está dentro do mesmo contexto, está dentro da mesma realidade, né? Porque aqui que é apresentado diante de nós tem a ver com o culto que nós prestamos nesta vida, a nossa relação com este mundo, a maneira como nós nos relacionamos com este mundo. E o relacionamento tem a ver com exatamente isso. Queridos, é bom a gente lembrar que Jesus escreve para cristãos, para os crentes. Jesus não escreve para o mundo. Isso não tem nada a ver com as pessoas que não conhecem Jesus como seu Salvador. Isso tem a ver com as pessoas que conhecem Jesus como seu Salvador. E uma coisa que faz parte da vida cristã é o culto. O culto faz parte da vida cristã. Nós sempre estamos cultuando alguém ou alguma coisa. O mundo lá fora está cultuando alguém ou alguma coisa. E nós, como cristãos, devemos de cultuar a Deus. E se nós não estamos cultuando a Deus, nós estamos com um grave problema. Estamos com um grave problema se nós não estamos cultuando o Senhor. Então Jesus vai trabalhar em cima desta realidade, né? Vai trabalhar em cima dessa situação. Então é importante a gente entender uma coisa interessante quando nós falamos de culto. Mesmo que você declare com os seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, mesmo que você declare com seus lábios que Jesus Cristo é o seu Salvador, mesmo que você declare com seus lábios que você adora o Senhor, mesmo que você venha aqui, cante, levante as mãos e exalte o Senhor, mesmo que nas praças você erga as mãos e glorifique a Deus com seus lábios, o que vai realmente interessar é como você lida com o seu dia a dia. É ali que você vai expressar a verdade da sua vida. É onde você vai pôr à prova aquilo que os seus lábios têm declarado. O culto não está apenas relacionado à devoção litúrgica. Não tem a ver com a nossa religiosidade apenas. Não tem a ver com a minha devocional particular. A gente costuma dizer, né? Eu fiz o meu culto lá em casa, minha devocional particular. Não tem a ver com a nossa devocional familiar. É o culto doméstico que eu faço em casa. Não tem a ver com as reuniões da Escola Bíblica Dominical. Eu fui na SBD para prestar um culto ao Senhor. Não tem a ver com a reunião de oração. Não tem a ver com a reunião de estudo. Não tem a ver apenas com o ajuntamento solene, que a gente chama de culto público. E eu acho que o maior problema é exatamente isso. Nós temos usado a palavra culto num contexto fora da realidade, para dar a entender que o culto começa e o culto termina, né? Então, eu começo o meu culto às 6 da manhã quando eu levanto, quando for 6h30 eu terminei meu culto, meu devocional, e eu vou para a vida. Domingo às 7 horas, 7h30 eu estou na igreja para fazer o meu culto ao Senhor. E quando for às 9 horas, o meu culto termina e eu vou para casa. Não. Está errado esse contexto. Porque culto é viver. Culto é a vida diária. É o cotidiano. Isso é culto. Paulo coloca, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é culto. Entende? Essa é a expressão que a gente precisa de entender. Tudo o que eu faço e como eu faço, a forma como eu enxergo, vejo, que eu lido com as coisas neste mundo, revela o meu verdadeiro culto. O verdadeiro alvo da minha adoração. Ele é revelado exatamente em cima deste contexto. Quer eu seja um médico, um pedreiro, um advogado, um engenheiro, quer eu seja um carpinteiro, quer eu seja uma dona de casa, quer eu esteja me relacionando com a minha esposa como cônjuge, quer eu haja como filho, quer eu esteja atuando como avó, quer eu esteja na minha escola estudando, quer eu esteja no meu lazer, jogando bola, passeando, aonde eu estiver, enquanto eu estiver sobre esta terra, e depois que eu subir desta terra, a minha vida é um culto. Tudo é culto. Essa é a grande questão.
Então esses versículos não estão fora do seu contexto, porque eles falam sobre a janela da nossa alma. Ou, usando o vocábulo que o nosso próprio Senhor Jesus usa, o coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A ligação está exatamente aqui. O teu coração, ele é inclinado, ele é direcionado, ele é colocado na onde você coloca a sua maior devoção, o seu maior anseio, a sua maior busca. Você está inclinado para essa direção. Então, a ideia agora tem a ver com esta realidade. Por isso que Jesus começa dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. É através daquilo que eu vejo, que eu olho, é que eu vou desejar, que eu vou querer, que eu vou abraçar, que eu vou ir atrás, que eu vou conquistar. Então, o que eu busco vem através daquilo que eu estou olhando, daquilo que eu estou vendo. E a ideia por trás desta passagem é muito simples, de uma simplicidade infantil. Jesus está comparando os olhos com uma janela. A intenção dele é comparar os olhos com uma janela. Qual é a função da janela num cômodo? Trazer luz natural, iluminar o ambiente. Quanto maior a janela, quanto mais desimpedidas ela for, mais luz adentra o ambiente. Quanto menor a janela, quanto mais embaçada ela for, quanto mais obstruída ela for, mais escuro é o interior daquele ambiente. A luz ela é importante, a luz natural ela é importante até para a saúde do ambiente. Um cômodo mal iluminado é um cômodo que vai criar mofo. É um cômodo que fica com ar irrespirável, que fica saturado. Precisa de uma ventilação mais forçada. Um cômodo com uma janela envidraçada que entra o sol ali, ele traz mais saúde. O ambiente fica melhor, fica mais límpido, fica mais cristalino, fica mais puro. Então, se a janela estiver limpa, se a vidraça que ali for de cor clara, se os vidros que ali estiverem forem transparentes, então você terá neste ambiente uma inundação de luz, que irá esquentar esse ambiente, que irá aclarar esse ambiente, que irá fazer desse ambiente um local salubre. Mas se houver pouca iluminação natural, se houver muita obstrução em relação a isso, se você estiver com a janela empoeirada, suja, se você usar um cortinado constante fechado sobre o ambiente, se esse local ficar constantemente em trevas, ele será um local insalubre. Então, essa é a ideia que Jesus está colocando. Ele está dizendo que o que ilumina o nosso coração são os nossos olhos. Ele é que lança a luz para o interior, para o nosso ambiente interior, para dentro da nossa realidade. A qualidade da luz que entra em uma habitação depende do estado em que essa janela se encontra, para que ela possa atravessar esse local. Na época de Jesus não existia janela com vidraças. As janelas eram um buraco feito na parede, geralmente tampado com um tabuado, em alguns casos tampado com uma cortina, com um cortinado. Elas não eram janelas como a nossa hoje envidraçada. Então a ideia é que essa janela deveria de estar sendo aberta, para ser vista, para que a luz possa entrar. Mas uma janela numa noite escura, ela não tem utilidade para o ambiente. Se lá fora ela só abre espaço para as trevas, o que entra é treva. Não entra luz. Tá certo? A janela tem funcionalidade com o sol a pico, com um dia bem claro. Ela tem funcionalidade, mas à noite ela não tem funcionalidade. O ambiente não traz luz alguma. Então, o que Jesus está falando aqui tem a ver, sabe com o quê? Pecado. O que Jesus está tratando aqui é sobre pecado.
Abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo de número 12 ao versículo de número 15. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Eu vou pedir para que o nosso irmão Ismael faça a leitura deste texto para a gente. Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É disso que o nosso Senhor Jesus está falando. Nós somos pecadores e, portanto, os nossos olhos estão sujos, estão maculados. Ele obscurece o nosso coração. A verdadeira luz não se abre para entrar com facilidade nestes olhos, nessas janelas para a alma. Né? O nosso coração, então, fica obscurecido, tá certo? Aí alguém pode dizer assim: mas, Senhor, pastor, nós não fomos lavados pelo sangue de Jesus? Cristo não entregou a sua vida para nós para nos purificar dos nossos pecados? Nós não estamos perdoados dos nossos pecados? E eu vou dizer sim, sim, é verdade. De fato, Jesus morreu e o seu sangue foi derramado para nos remir. Derramado ali na cruz do Calvário para limpar a cada um de nós dos nossos pecados. Mas o pecado habita em nosso ser. A nossa carne é naturalmente pecaminosa. Então estamos sempre sujando as janelas do nosso coração. Veja como isso tem a ver com o tesouro. O problema não é o tesouro em si. O problema é o meu coração que acha aquilo valioso. Se eu valorizo mais as coisas deste mundo, meu coração vai estar neste mundo. Se eu valorizo mais as coisas celestiais, o meu coração vai estar nas coisas celestiais. O que eu tenho como maior valor para a minha vida? A mesma coisa acontece com os nossos olhos. Para que lado a janela da nossa alma se abre? Né? Quando nós abrimos as nossas persianas, para que lado ela se abre? Diante de que ela se abre? O que nós queremos enxergar? Ou o que nós enxergamos, ou buscamos ver? E o que nós obstruímos? Então, o problema é que nós temos a tendência de deixar o pecado tampar a nossa visão para aquilo que é o verdadeiro tesouro. E passamos a cobiçar as coisas que são deste mundo. Passamos a olhar para as coisas deste mundo como se elas fossem tesouros, como se elas fossem preciosas, o que elas não são. Este é o problema. Consegue entender isso, irmãos? Eu quero deixar 3 exemplos de sujeiras que são lançadas pelo pecado diante dos nossos olhos, para que isso fique um pouco mais claro ainda para cada um de vocês. Primeiro, é o pecado do preconceito. Preconceito é criar um conceito com antecedência, né? Um conceito é aquilo que é definido por algo que você já sabe, mas um preconceito é pelo que você acha, pelo que você pensa, pela maneira como você entende, e não pelo conceito daquilo que é real e daquilo que é verdadeiro. E não há nada que seja tão capaz de destruir a nossa capacidade de julgamento do que o preconceito. Nada é mais capaz
de destruir a nossa capacidade de julgar de forma sincera, reta e correta do que o preconceito. Ele nos impede de formar opiniões claras, razoáveis, lógicas. E esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. E quando eu falo de preconceito, eu não estou falando da questão racial, preto e branco. Eu estou falando da maneira como nós olhamos para as coisas ao nosso derredor. A maneira como nós julgamos a aparência do que nós vimos. Como isso atrapalha a nossa maneira de ser e de julgar. Se nós formos legalistas demais, toda vez que nós vemos alguma coisa, acusaremos a pessoa contra aquilo. Se alguém comete um ato falho, um pecado, nós o julgaremos como o pior dos pecadores, como o mais condenado de todos. Nós não teremos uma justa medida, acharemos até que talvez ele seja imperdoável. Tem gente que acha que é imperdoável o pecado do suicídio. Isso é um preconceito. Não há nenhum conceito formado em cima disso. Porque a Bíblia fala que o único pecado imperdoável é a blasfêmia com o Espírito Santo. A gente não sabe o que é essa blasfêmia. Tem gente que acha que a homossexualidade é um pecado imperdoável. Não, ali nunca vai encontrar Deus, nunca vai ter salvação. Isso é um preconceito, formado pela sua distorção da vida, da forma que ele vê. Tem gente que acha que pastor não peca. Isso é um preconceito, um conceito errado. O pastor falha. Todos nós falhamos. Tem gente que olha para os seus filhos e acham eles perfeitos. Não consegue enxergar as falhas dos filhos. Isso é um preconceito. Ou só vê a falha no filho dos outros. Consegue perceber? Se nós somos legalistas, traremos à luz um peso da lei que Deus não coloca. Os fariseus eram extremamente legalistas. E eles colocavam um peso sobre um povo que eles mesmos não cumpriam. Mas nós também temos a tendência de ser liberais. E nós não vamos enxergar aquilo que realmente é. Não, mas isso aqui não tem problema. Mentir, todo mundo mente. Qual o problema de dar mentira? Mentirinha não faz mal a ninguém. Contar uma piada picante não tem problema. Ter uma mente um pouco poluída, pensando em algumas coisas assim, isso é coisa do mundo, o mundo é assim. Isso é um pensamento preconceituoso. Porque você está tirando um conceito longe do conhecimento das Escrituras Sagradas. Percebe? Então o preconceito é um problema na nossa vida. Ele obscurece a forma que nós trazemos luz para dentro do nosso coração. Se os nossos olhos estiverem envoltos em preconceito, seja do liberalismo, seja do legalismo, nós traremos para o nosso coração trevas em vez de luz. Segundo, os ciúmes. Quantos casamentos, amizades, quantas igrejas, quantos ministérios foram destruídos por conta dos ciúmes? Paulo trata desta realidade na carta dele a Coríntios. Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cefas, outros dizem que é de Pedro, de Paulo, outros já dizem que é de Cristo. Eu quero dizer para vocês que quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Nós não somos nada. Cada um faz o seu trabalho, mas Deus é quem dá a edificação. Quanto que isso pode trazer destruição? Ele é capaz de fazer com que as circunstâncias perfeitamente inocentes se transformem em situações de extrema culpa. O ciúmes pode levar a interpretações totalmente errôneas das coisas, nos cegando a verdade, nos tirando, nos tolhendo de perceber a realidade das coisas. Um marido preconceituoso, uma esposa ciumenta, uma esposa ciumenta, qualquer motivo é motivo para haver um problema, um pé de guerra, uma dificuldade. Um pastor ciumento com o seu púlpito poderá destruir uma igreja, porque não permitirá que outras pessoas que possam edificar a igreja estejam usando esse púlpito. Poderá até perseguir algum obreiro, alguma outra pessoa, um colega pastor, por conta desses ciúmes. Ciúme também
é algo que pode obstruir as nossas vistas. Em terceiro lugar, esse é o pecado que todos nós, quer queira, quer não, caímos nele de forma bem, eu vou deixar você falar, de forma bem forte, que é o orgulho. Se tem uma coisa que nós somos suscetíveis é ao orgulho. E o pecado do orgulho afeta o homem de duas maneiras. O pecado do orgulho afeta de duas maneiras. Primeiro, o pecado nos torna incapaz, o orgulho nos torna incapaz de ver quem nós realmente somos. A pessoa orgulhosa não consegue se enxergar verdadeiramente. Ela sempre vai se achar melhor do que ela realmente é. Ela sempre vai se achar melhor do que o outro, mais capaz do que o outro, mais experimentado, mais santo, mais leitor da Bíblia. A pessoa orgulhosa, ela sempre vai se ver além daquilo que ela de fato é. Ela nunca consegue enxergar a si mesmo como de fato é. Nunca. Nunca consegue. Se estamos convencidos da nossa extraordinária sabedoria, a gente nunca vai perceber o quão tolo nós somos. Se somos cegos para tudo que não seja visto em nós como virtude, nós só enxergamos a virtude, como poderemos corrigir as nossas falhas e as nossas características de defeituosas? Segunda forma, o pecado do orgulho faz com que nós olhemos para o outro sempre como inferior. Se nós não conseguimos ver a realidade da nossa vida, nós sempre inferiorizamos o outro. O outro é sempre menor. Ele nunca é aquilo que de fato é. Então o pecado do orgulho, ele pega a nossa régua e coloca lá em cima, além daquilo que a gente é. E ele pega a régua do nosso companheiro, do nosso irmão, do nosso próximo e coloca ela lá embaixo. Ele nunca é aquilo que de fato ele é. Ele sempre é menor do que isso. Sempre é menor do que isso. Então o pecado traz essa dificuldade. E nós jamais teremos condição de fazer uma crítica construtiva, de fazer um elogio verdadeiro, de tecer um aconselhamento correto, se nós estamos envolvidos em pecado. Nós nunca teremos condição de ter uma conversa honesta com alguém, porque se essa pessoa vier falar das minhas falhas, eu jamais vou aceitar. E eu nunca terei algo além de falhas para apontar para essa pessoa. Ainda que eu use da hipocrisia e dizer, não, fulano, você é uma bênção, é uma maravilha. E aí nós nunca poderemos melhorar. Então, percebe, esses três pecados ilustram o que é esse cortinado sobre os olhos. O que é essa obstrução para que a luz não entre em nosso coração. Victor, você queria falar? Nessa questão dos ciúmes, eu não entendi direito. Seria tipo a pessoa perder o posto dela de... Tipo assim, alguém tomar o lugar dela? Seria tipo nesse sentido? Ciúmes é um ato de insegurança. Isso. A pessoa que tem ciúmes é uma pessoa que ela é muito insegura. Inseguro porque tem medo de perder algo, no caso, né? Ou ela tem medo de perder algo, tá certo? Que ela acha que teria e não tem. Ou ela é aquela pessoa que faria aquilo. Então ela é insegura, com medo de que a pessoa faça com ela o que ela faria. Geralmente nós julgamos a partir do nosso ponto de vista. Então, por exemplo, um homem que é adúltero, que é traidor da sua esposa, se ele vê a esposa conversando com uma outra pessoa, ele pensa como ele agiria e ele vai dizer, ela vai me trair, vai tomar um ciúmes por conta disso. Não porque aquela pessoa deixou de ser honesta, mas porque o ponto de vista dele está no fato de que ele é um traidor. Ele é uma pessoa que não é confiável, então ninguém é confiável para ele, tá certo? Mas o ciúmes também tem a ver com o fato de outro alcançar aquilo que eu queria. Fulano chegou à promoção
e era eu que deveria de estar lá. No sentido mais de inveja, então. Que a gente vai trabalhar em cima dessa questão também como inveja. Então eu ciúmo essa situação. Ou alguém tem uma capacitação maior, né? Então, eu dou estudo, eu prego aqui e tal, mas de repente um irmão da igreja prega melhor do que eu. Isso acontece. O pessoal olha e fala, poxa, a mensagem do irmão é melhor do que a do pastor. Aí o pastor faz o quê? Enciumado, não deixa o irmão pregar mais. Está revestido com a inveja. Ele tem inveja do outro que prega melhor do que ele. Então, ciúme, orgulho qual outro que eu falei? Preconceito. Ele sempre vai estar imbuído com outros pecados. Sempre vai vir uma coisa envolvida com outro pecado. Entendeu? Mais alguém? Mais alguma coisa? Presbítero Luiz aqui. Boa noite. Pastor, por que a gente, os olhos, é terrível com as coisas que a gente tem? Você olha para aquilo lá e quando você apega a coisa, eu ficava brigando com os fazendeiros, que era, rapaz, o cara deixa de ir para a igreja, passa a ir para a fazenda fim de semana. Rapaz, eu tenho que ir na fazenda vacinar um gato, tenho que ir lá. Rapaz, e a igreja? Aí, eu comprei umas novias. Daí um dia o cara passou. Rapaz, vai a tua novia lá, tu vê o gado que tu tem. Aí eu cheguei lá e vi umas 7 novias, lá tudo no jeito de vender. As bichas eram bonitas demais. Aí ele disse, tem umas 6 ali. Bora lá ver, eu digo, vou não, só essa daqui tá boa demais. Tira essa daqui, que é a mais bonita delas tudo. Qual é a mais bonita? É essa, quero essa. Que é para nós dar lá para a construção da congregação da Barra da Grota. Uns 15 dias depois, ele disse, bora vender o gado. Moço de Deus, quase morro. Porque eu olhava para aquela novia, que no ano seguinte, logo no fim do ano, que era mês de julho, elas iam estar tudo encestadas, uma novia bonita daquela. E eu fiquei com aquilo lá. Foi preciso o Senhor me dizer, rapaz, sua vida não se resume em gado. Mas os olhos, pastor, quando olha, por que isso vem chamar a atenção? Porque lá a história de Eva disse assim, e os olhos viram a fruta, não foi? E era assim, o fruto, e ela disse que os trem era bom, nem tinham comido, mas achava. A outra coisa que eu quero perguntar, por que a gente tem isso com os olhos? E muitas vezes você tem dificuldade de dominar, e precisaria disso. A outra é você não ter prioridade no trabalho do Senhor. Qualquer coisa impede você vir ao culto. Uma viagem, um convite, no dia do culto. Na hora que você está, rapaz, vem aqui agora de noite para nós tomar um café, bater um papo, conversar. Você deixa de ir para o culto, para ir para a visita, uma coisa. Por que será essas coisas? Pois é, Luiz, presbítero. É justamente essa a grande questão. É o pecado que habita em nós. Nós somos pecadores. É isso que Jesus está advertindo. A grande questão é que os nossos olhos são a janela para o nosso coração. Então, nós geralmente, o que Tiago fala? Que nós olhamos e cobiçamos. E a cobiça se torna um pecado, né? Essa é a grande questão. Nós olhamos e cobiçamos. Nós olhamos e desejamos. Nós olhamos e queremos. Este é o problema nosso, tá? Nós temos esse olhar e isso vem trazer para nós esse desejo. Então, qual é o problema? É exatamente para que lado o nosso coração vai inclinar quando nós abrimos os nossos olhos. Enquanto o senhor não foi lá ver as novilhas, estava tranquilo. Não, que bom, tá bonita, não sei o quê, mas seus olhos não estão nela. Quando botou, ela encheu o coração. Esse é o problema, encheu o coração. Seu coração foi habitado por aquilo. É disso que o Senhor Jesus está falando. É disso que Ele está falando. Tá certo? Então, a gente precisa de entender desta forma, né? E é por isso que a gente também deixa o culto. Porque ser cristão nunca foi fácil. Ser cristão implica em mais do que a percepção natural. Ser cristão implica numa percepção espiritual.
nós não vemos Deus. Nós sentimos ao Senhor com a nossa alma, e o Espírito Santo confirma isso ao nosso coração. Mas nós não temos uma imagem para olhar. Quando nós viemos aqui, nós vemos o pastor, nós vemos o louvor, né? Nós vemos os irmãos que estão cantando, mas Deus se faz presente. Só que nós não o vemos. As outras coisas nós vemos. Os nossos olhos se enchem daquilo. A grande questão é que os nossos olhos precisam de ter uma visão espiritual, voltada para o Senhor. Aí vem o tesouro, né? É o complemento daquilo que Jesus fala lá. Não junteis tesouro sobre a terra, acumuleis tesouro sobre o céu. Qual o tesouro no céu? São coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe pela fé, conhece, reconhece, e a nossa alma testifica isso. Pois nós devemos estar com os nossos olhos voltados para Deus. Tirou os olhos de Deus, pronto. Não foi o que aconteceu com Eva? Tirou os olhos de Deus, a fruta se tornou a coisa mais importante para ela. Tiramos os olhos de Deus, a gente vai ser cobiçado. Nós vamos ser tentados e nós vamos cair. Mais alguém? É interessante a gente observar que o pecado, o que é perfeitamente óbvio, é algo que exerce um efeito extremamente perturbador e desorganizador no equilíbrio do homem, na maneira da vida equilibrada. O pecado ele tem o poder de nos distorcer, de nos envolver e aí perturbar a ordem da nossa vida. Um exemplo disso, o senhor acabou de dar, senhor Luiz. Está lá as novilhas, o senhor foi lá, olhou, cobiçou, entrou no coração, foi preciso o Senhor tirar essa perturbação. Estava tudo bem. Foi preciso que o Senhor tirasse essa perturbação. Então, a gente precisa de entender que o pecado vai nos levar a ser escravos destas coisas. Gente, coisas que foram justamente criadas para o nosso bem, para nos servir. Mas por conta do pecado, elas estarão entrando no lugar do Criador. Nós estaremos, então, devotando a ela o nosso culto. Tá certo? Em vez de devotar o nosso culto ao Senhor, porque exatamente ela vai distorcer e tirar o equilíbrio sobre a nossa vida. Essa é uma das piores facetas do pecado. Aquilo que o Senhor Jesus, então, declara é que essas coisas terrenas e mundanas, ela tem a tendência de ser transformadas em divindades em nós. Olha o que ele diz aqui no versículo 24. Versículo 24, ele vai dizer sobre isso. Não podeis servir ao Senhor e às riquezas. Servir ao Senhor é servir a Deus. Então as riquezas estão entrando no lugar de Deus. Ou você serve um ou você serve o outro. E a palavra servir é culto. Ou você cultua um ou você cultua o outro. É disso que Jesus, então, está falando aqui. É nisso que ele está colocando. Que coisas são essas? Né? Como eu disse, são as próprias coisas que Deus, pela sua bondade, proporciona ao homem, a fim de que ele preste um bom serviço ao Senhor. Olha só que coisa interessante. As coisas que ocupam o lugar de Deus são coisas que Deus deixou para o nosso bem, para prestar serviço a Ele. Mas os nossos olhos se tornaram obscuros para o Senhor e se abriram para estas coisas. Imagine que você tem um quarto na sua casa e você tem uma janela de madeira daquelas bem fechadas que antigamente fechava e não entrava uma única fresta de luz. Tá certo? Então você tem uma janela no seu quarto. Mas acontece que você trabalha à noite. Você faz turno noturno. Você pega de 8 da noite até as 4 da manhã. O que significa que você vai dormir durante o dia. O que vai acontecer com o seu quarto? Você estará no melhor momento do dia com a janela fechada, porque você quer dormir e a luz vai te incomodar. Mas na pior hora do dia,
Você vai abrir a sua janela. E ela vai servir para quê? Tudo lá fora está escuro. É assim que nós fazemos. O pecado vem e tampa de nós aquilo que é luz. E aí nós abrimos isso para as coisas que são trevas, para aquilo que não pode clarear. Porque nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Ela tampou a visão. Ela tampou a luz que deveria de entrar no meu coração. O Senhor me chamou para servir no ministério pastoral. Se eu passar a dedicar mais ao ministério do que a Deus, o meu ministério será o meu pecado, será as minhas trevas. Ainda que eu esteja pregando a palavra, ainda que eu esteja lendo, ainda que eu esteja estudando, Deus não será glorificado e eu estarei em penas trevas. Se a pessoa se torna um médico e ele dedica mais tempo e mais devoção à medicina do que ao culto, se ele é um fazendeiro e está fazendo ocupa o tempo dele, se ele é um esposo e se dedica mais à esposa do que ao Senhor, se ele é um pai, se dedica mais ao filho, se o filho se dedica mais ao pai, qualquer coisa, se o lazer tem mais importância, se o futebol é mais importante para mim, ele vai tampar essa luz do Senhor. E isso vai entrar na minha vida. Então elas se concretizam como o nosso tesouro, porque os nossos olhos estão obscurecidos pelo pecado, impedindo assim que a boa luz entre e transforme a nossa vida por inteiro. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Essa é a grande questão. Não tem a ver com as coisas, tem a ver com o pecado que há em mim. Eu tenho que abrir, tirar, limpar esse pecado, para que eu possa observar as coisas do Senhor. Foi o que Deus fez com o Senhor, Sr. Luiz. O Senhor foi lá, a cobiça pela novilha bonita, entrou nos seus olhos, aquilo alojou-se no seu coração, e você falou: opa, veio a ganância. Daqui um ano ela produz mais, vai dar outras novilhas boas, e daqui um ano vai produzir de novo, então é melhor eu manter essas novilhas aqui, porque o meu gado vai aumentar. Vou ter mais recurso. Não é porque a novilha é bonita e você não quer matar a novilha, é porque ela vai te dar dinheiro, a riqueza que ela vai vir. Então isso que encheu o seu coração. Mas aí vem esse pecado e é retirado pelo Senhor, e aí você despacha aquilo ali. Mas é preciso ter essa realidade com o Senhor, senão não vai haver, não tem como. É preciso, então, estar constantemente limpando a janela do nosso coração, purificando-as de todo o pecado. Como? Através do arrependimento e da conversão. No tempo atual, é comum a gente ver cristão pensando que conversão acontece uma única vez na vida. Não, quando eu me converti ao Senhor. Queridos, conversão é diário. Porque toda vez que você desvia do caminho, você tem que converter para o caminho correto. Conversão é um processo diário. Arrependimento é uma coisa que deve acontecer conosco o tempo todo. Devemos estar sempre atentos a isso. Por isso é tão importante a necessidade da oração antes de dormir. Por isso é tão importante a necessidade da oração de manhã, quando nós levantamos, para a gente poder ter essa noção de que nós estamos caminhando neste mundo. E a nossa função é devotar a Deus, é adorar a Deus, é glorificar a Deus neste processo. Tá certo? Então, somente através de Cristo, somente através de um pleno conhecimento desta verdade, através do conhecimento das palavras do Senhor, é que nós poderemos, então, lidar com essa situação e não acumular tesouros sobre essa terra. Porque os nossos olhos estarão limpos e abertos para que o verdadeiro tesouro seja enxergado por cada um de nós, né? Para que a gente possa ver o verdadeiro, genuíno tesouro que é o Senhor. Quer saber lidar com o verdadeiro tesouro? Quer que os seus olhos
estejam abertos para as coisas que trazem luz ao seu coração. Oração, leitura, meditação, estudo, comunhão com os santos. São os meios de graça. Participar do corpo ativo de Cristo. Quando você se dedica a essas coisas trazem luz ao seu coração. Porque a palavra de Deus abre diante de você. Tem muita gente que acha que está servindo a Deus, mas dentro do seu coração está terrivelmente em trevas. Porque as janelas deles estão abertas para a escuridão. Seus olhos estão sempre olhando para essas coisas que não trazem Deus. E as coisas de Deus estão fechadas. As coisas de Deus estão fechadas. Quer ver um exemplo disso? Última quinta-feira do mês. Comentei com o Ismael. Falei, Ismael, vai dar vazia a igreja. Ainda mais que deu uma chuvinha, deu uma melhorada. É a última quinta-feira, está todo mundo em festa, preocupado com passagem de ano, com virada de ano, com não sei o quê, em fechar relatório, fazer isso, fazer aquilo e tal, e tal, e tal. Ninguém tem tempo para vir para o estudo bíblico. Não tem tempo. Não tem o porquê de vir. Porque está ocupado com outras coisas. O que encheu o coração? Seus olhos estão abertos para o quê? O que está diante de você e que está tomando o seu tempo. É bom a gente observar isso. Domingo tem escola bíblica dominical. Acredito que vai ser o domingo mais vazio do ano. Só perde para o carnaval, porque no carnaval a igreja está em retiro. O domingo de carnaval. Mas provavelmente vai ser o domingo, a escola dominical, quero morder a língua, mas vai ser a escola dominical mais vazia. Sabe por quê? Porque é dia 31. E vai ter uma virada. Meia-noite a virada. Mas eu estou correndo, organizando as coisas, não tenho tempo de ir para a igreja hoje, não posso ir para a igreja, porque vai ter uma ceia, porque eu vou ter que mandar cumprimentar fulano, porque eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo, ou porque eu dormi tarde demais no sábado, eu quero acordar mais cedo no domingo, e é um dia de feriado, véspera de feriado, não vou para a igreja. Não é assim que a gente pensa, irmão? Sejamos sinceros. É assim que nós pensamos. É isso que enche a nossa vida. Então a gente consegue perceber exatamente a advertência do nosso Senhor. É preciso praticar a palavra. É preciso andar sobre a palavra. É preciso utilizar a palavra a fim de descobrir as trevas que mancham os nossos olhos. E através do genuíno arrependimento, vir a nos convertermos diante do Senhor. Essa deve ser uma atitude constante e diária. É assim que nós devemos fazer. É assim que nós lidamos com isso. E Deus, na sua graça, nos promove isso. Jesus, com sua graça, Ele nos chama a atenção para esta realidade. Mas Jesus não apenas nos adverte do perigo que há nesse contexto, mas Ele aponta também para essa maneira de nos livrarmos e de manter o mais limpo possível a nossa janela. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus usa o adjetivo bom e mau para designar o estado em que se encontra a janela do coração. Se estiver limpa e purificada, serão boas. Se estiver suja, será má. Toda luz ou visão que teremos do mundo passará por essa lente. Observe que a questão é os olhos. Estão limpos pela palavra, será uma boa luz que entrará. Teremos uma visão boa. Os nossos olhos estão obscurecidos pelo pecado, teremos uma visão má. O mal entrará em nós, tá certo? Então, toda luz vai depender exatamente desta relação. Para os olhos bons, coração
iluminado. Alma luminosa, sem mancha, sem nada. Para os olhos maus, trevas. Eu acho interessante que Jesus diz assim: portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Como é que uma luz pode ser treva? Como é que luz pode ser trevas? Não tem como luz ser trevas, tem? Se a gente for treva, tem que apagar a luz. Ela não pode ser acesa. Do que Jesus está falando aqui? Quando ele fala dessa questão de luz, lembra do exemplo da janela que eu dei sobre a pessoa que trabalha à noite? Quando ele abre a janela dele, quando as trevas estão ao seu derredor, em vez de abrir quando a luz está ao seu derredor. Sabe como é que nós percebemos isso, irmãos? Observando a nossa própria vida e aquilo que nós temos olhado. E para o que e como temos olhado. Como nós enxergamos as coisas ao nosso derredor. Será que nós estamos trocando o dia pela noite? É fácil de observar isso. É só a gente observar o nosso comportamento diário. O nosso interior, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Aquilo que nós realmente temos buscado, aquilo que nós temos realmente insistido em fazer. É isso que vai fazer. Isso também serve como termômetro para a gente medir se a nossa janela precisa de ser mais limpa ou não. Hoje o reverendo Augusto Nicodemos postou algo na rede social. Ele colocou assim: há momentos na vida do crente em que parece que a terra está seca, em que parece que a vida está está com dificuldade, em que parece que está tudo embaçado. Parece que nós perdemos aquele desejo, aquele anseio pelas coisas celestiais. Tudo vira um marasmo na nossa vida. Há momentos que nós passamos por isso. Todo crente passa por isso. Em que você olha e fala: gente, mas eu estava com tanto prazer nas coisas do Senhor, agora eu não estou. Quando você percebe que isso está acontecendo, significa que o pecado está obscurecendo as suas vistas. Que ele está tampando a luz do seu coração, e o seu coração está enxergando trevas. Quando você percebe que você não tem prazer em estar na igreja, aí você deve ir, insistir para ir. Não, acho que hoje eu não vou, eu estou muito cansado, eu estou com preguiça. Não vá, porque você está com seus olhos nublados. Está obscurecendo os seus olhos. Quando você parar para orar e perceber que o seu pensamento viajou, que você não conseguiu se concentrar nem um minuto na oração, aí que você deve clamar a Deus por misericórdia, porque o seu coração está sendo obscurecido pela luz das suas trevas, dos seus olhos. Quando você olha para a palavra de Deus, você fica assim: eu vou ler o que mesmo? Estou querendo ler, mas não sei se eu leio um salmo, se eu leio provérbios. Alguma coisa está errada. Então você deve insistir e deve persistir na leitura. Quando você começa a ler e fala assim: eu não estou entendendo nada, dobre o seu joelho e ore e fale: Senhor, tem misericórdia, tira essa venda dos meus olhos, porque eu preciso de enxergar. É assim que nós medimos, irmãos. Só que sabe o que a gente faz? A gente vai deixando levar. Vai deixando levar. Porque a gente acha que o fato de estar no domingo à noite aqui, durante 1h30, é suficiente para suprir a nossa necessidade de Deus. E nós achamos que isso é cultuar a Deus. Mas, querido, você vai cultuar a Deus lá fora. Aqui dentro, no ajuntamento solene, você vai celebrar o Senhor. Nós vamos celebrar a esse Deus vivo e vamos proclamar a este mundo. Mas o culto verdadeiro está lá fora. No meu testemunho diário, com as pessoas com quem eu ando, com as pessoas com quem eu converso, com as coisas que eu vejo. Esse é o verdadeiro culto.
E eu não posso estar conformado. Se eu começo a me conformar com essas coisas, aí o negócio está feio. Então a gente tem um termômetro para medir. A gente consegue medir e consegue retornar limpando a janela. Não é assim? Quem tem janela de vidro em casa, as irmãs sabem disso. Você passa, uma semana depois você passou e falou: esse negócio está sujo. O que é que você faz? Deixa para lá. Na semana que vem, está mais sujo ainda. Não é isso que você faz. Você fala: não, nós temos que dar um jeito de lavar esse negócio aqui. Aí você pega um sabão, uma bucha, dá uma esfregada lá e tal, lava uma, organiza, limpa, né? Porque ela precisou de ser limpa. A nossa vida espiritual é assim. A gente percebe que não está indo bem, arrepende, volta, muda, faz a coisa direito. Senão, a gente vai ter dificuldade em lidar com essas questões, tá certo? Os adjetivos bons e mal no Novo Testamento, assim como em alguns textos do Antigo Testamento, na sua tradução grega, ela significa generosidade ou avareza. Sabia disso? Bom e mal tem a ver com generosidade, no sentido original grego, ou avareza. Olhos bons são olhos generosos. Olhos maus são olhos avarentos. E uma outra forma que a gente tem de medir a janela dos nossos olhos é o quanto nós contribuímos com o reino. Seja nas nossas atividades de envolvimento, seja financeiro mesmo. Se eu tenho dificuldade de entregar o dízimo, de fazer a oferta, o coração está precisando de trazer luz aí do Senhor no coração. Se eu tenho dificuldade de servir, de auxiliar, de fazer alguma coisa, rapaz, o coração está mal. O coração está mal. A palavra tem a ver com isso. Um olho bom é um olho generoso, desapegado das coisas materiais. Tem a ver com tesouro, né? Se você é desapegado dessas coisas materiais, você é generoso. Você vai poder ofertar e dar as coisas. Por que é difícil dar o dízimo? Porque você é apegado às coisas materiais. Se você for desapegado, você vai entregar o dízimo com facilidade. Por que é difícil te dar uma oferta generosa para algum evento? Porque você é apegado às coisas materiais. Porque se você for desapegado, você vai conseguir dar uma oferta boa. Por que é difícil de você servir na igreja? Porque você é apegado ao seu tempo, ao seu lazer. Porque se você for desapegado ao seu lazer, você vai ter prazer em servir dentro da igreja. Ou é apegado à sua família, ou é apegado ao seu trabalho. Então a avareza tem a ver com esse bom e mal. Se é bom, é generoso. É uma pessoa que está disposta a contribuir. Se é mal, é uma pessoa avarenta. Quer tudo para si, guarda para si e busca o melhor para si mesmo, dando pequenas coisas em relação a isso. Pequenas coisas, em vez de contribuir. Tá certo? Então, esses textos apontam para esta realidade, para esta verdade sobre cada um de nós. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nós vamos parar por aqui. Eu tinha ainda outros textos para ler, mas tem a ver com o texto aqui só. E o horário vai avançando, eu não vou ler esses textos não. Mas depois, se você quiser, os textos que falam sobre generosidade e sobre avareza, sobre bondade e malignidade no Antigo e Novo Testamento, eu posso para você uma lista de alguns textos para você comparar. Né? Que eu citei aqui, mas não lemos nenhum texto. Mas se não tem nenhuma pergunta ou comentário, nós vamos encerrar por aqui. Alguém? Ismael? Eu aqui, lembrando, né, pastor, o senhor nos ensinando aí da entrada, que é os olhos, né? E a palavra diz que a boca é a saída. E que essa boca fala do que o coração está cheio, não é? Então, aquilo que a janela tem deixado entrar, é o que sai, é o que tem feito aquilo que nós falamos, ou que cantamos, as nossas expressões, né? Então, aquilo que está sendo o reflexo da entrada da janela
do nosso coração, que são nossos olhos. Né, pastor? Amém, e é verdade. Quando você vê um crente falando só de futebol, nunca fala de Jesus, nunca tem uma palavra sobre, nunca comenta um culto, nunca conta nada, você fala assim, tem alguma coisa errada aí. O que é que ele está vendo mais, né? É a mesma coisa quando alguém fala só de trabalho. A gente fala daquilo que a gente realmente está cheio e vai entrar exatamente pelos olhos. Verdade, boa colocação. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar esse momento, queridos.